Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Olá, boa noite. TSE nega pedido de cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. A decisão foi tomada por unanimidade e você vai ver também. A menos de 2 meses do Natal, o comércio já está no clima da festa. As vendas devem crescer quase 4% em relação ao ano passado, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Rede TV News traz muito mais. Fique por aqui. Nós voltamos depois do intervalo. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Os ministros arquivaram 2 ações que acusavam o presidente de ter usado aplicativos para impulsionar mensagens em massa para interferir nas eleições. O TSE rejeitou por unanimidade o pedido de cassação. Segundo as ações analisadas pelos ministros do tribunal, a chapa do presidente teria contratado empresas para fazer disparos de mensagens em massa, com conteúdo falso sobre os adversários na campanha de 2018. No julgamento, que começou na última terça-feira, o relator Luiz Felipe Salomão reconheceu a ilegalidade dos disparos em massa, mas votou contra as ações. Para ele, não há provas de que o presidente tenha sido beneficiado, requisito essencial para a cassação da chapa. Não há falar em identidade total, o que na forma dos precedentes, que eu novamente menciono, são incabíveis o reconhecimento tanto da litispendência quanto da conexão, de modo que eu também rejeito essa outra preliminar. Na sessão de hoje, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que caberia aos autores da ação apresentar as provas contra o presidente, o que não foi feito. Nós não tínhamos nem a prova material do conteúdo dessas mensagens para demonstrar que eram disparos em massa de mensagens que detratavam os adversários, como também não se conseguiu fazer uma associação direta entre a compra desses disparos em massa e a campanha da chapa vencedora. Com o resultado, o tribunal determinou o arquivamento das ações. Os ministros também decidiram fixar uma tese para tentar evitar processos semelhantes e o uso de mensagens nas eleições do ano que vem. Com a decisão, apenas o disparo de mensagens em massa com desinformação e mentiras que beneficie o candidato já passa a ser considerado abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora à noite para Roma, na Itália, para participar da reunião de cúpula do G20, que reúne os líderes das maiores economias do mundo. Temas como a pandemia de Covid-19, a recuperação da economia e as mudanças climáticas serão discutidos durante o encontro que começa neste sábado. Bolsonaro vai se encontrar com o presidente italiano Sergio Mattarella. Depois vai receber o título de cidadão honorário em Anguillara Veneta, pequena cidade do interior do país, onde nasceu o bisavô de Bolsonaro. O presidente retorna ao Brasil na próxima terça-feira, dia 2. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, do PSL. Foram 6 votos a 1. Ele é acusado de espalhar notícias falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018. Na época, Francischini fez uma transmissão ao vivo alegando fraude nas urnas sem apresentar provas, segundo o TSE. Com a decisão, além de perder o mandato, ele fica inelegível por 8 anos. Fernando Francischini afirmou por meio de uma rede social que vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira vez que o TSE toma uma decisão contra um político com acusação de fake news sobre as urnas eletrônicas. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o crime de injúria racial, quando uma pessoa ofende outra com termos racistas, é imprescritível e deve ser equiparado ao racismo. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator Edson Fachin. Segundo ele, a injúria racial fere um valor fundamental da Constituição, a dignidade da pessoa humana.
por se tratar de uma espécie de racismo, deve ser punida, mesmo que muito tempo depois da prática do crime. A decisão deverá valer como orientação para todos os tribunais no julgamento em casos semelhantes. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, usado como referência para o reajuste dos contratos de aluguel, caiu 0,64% em setembro. Mesmo com essa queda, o índice acumula uma alta de 16% no ano e de 24,86% em 12 meses. Depois de 16 meses seguidos de alta, o preço da carne registrou queda de 0,31% em outubro. Foi o que mostrou o IPCA 15, prévia da inflação, divulgada pelo IBGE. Apesar disso, o aumento acumulado, a alta de mais de 22% nos últimos 12 meses. Pois é, Augusto. E claro, sair para comer em uma churrascaria, por exemplo, tem ficado mais caro. Os estabelecimentos tentam se virar para não repassar o reajuste aos clientes. Aqui, carne não falta, mas pagar por ela tem sido bem mais difícil nos últimos meses. Eu venho muito pouco à churrascaria, mas eu sinto que o pessoal tem diminuído bastante o consumo de carne por conta do preço, realmente. Enche a barriga, mas dói no bolso. Ana Paula só está na churrascaria porque é comemoração da empresa onde trabalha e ela não vai precisar gastar. Mas se fosse para eu tirar do meu bolso, não compensa. Não tiraria. Seria um gasto para mim desnecessário. Seria um luxo, na verdade. Ainda em ritmo de retomada da economia e das atividades, depois da paralisação por conta da pandemia, as churrascarias agora enfrentam outro desafio, a inflação dos alimentos, em especial, claro, das carnes. Aí é fazer as contas e definir estratégias para tentar minimizar o repasse ao consumidor. Na verdade, a gente teve que fazer grandes negociações com os grandes frigoríficos para a gente poder ter um preço acessível, aonde hoje a gente compra carne. Antigamente a gente comprava carne semanalmente. Hoje nós somos obrigados a comprar carne em grandes volumes, mais de 15 toneladas a mês. Então a gente faz uma compra já para o mês. Então isso faz com que na barganha das compras a gente consegue ser menos afetado possível. Já na costelaria do Renato, onde a carne representa 70% do custo dos pratos, a margem de lucro chegou a zero. E não deu mais para segurar o valor no cardápio. Quando começou o aumento de 10%, 20% no valor da carne, a gente segurou, não repassou. Porém, no último mês, a disparada dos preços, carne chegaram a 80% o valor em alguns cortes. Tivemos que fazer um repasse de 10% no valor do cardápio, que comparado à realidade da carne é muito pouco. Esse reajuste de custos vai ser passado naturalmente, ao menos em parte, para os consumidores, porque as margens do negócio já são muito apertados, o nível de endividamento está muito alto, de tal forma que ou as empresas aumentam preços ou elas terão que retirar determinados produtos de venda dos seus cardápios em prol de outros de menor custo. E a preocupação dos empresários do setor vai além dos preços. Com essa alta, o volume de clientes também diminui, impactando ainda mais o faturamento. Temos clientes assíduos que vêm todas as semanas aqui. Por conta desse aumento, não só da carne, de tudo também, né? Vem a cada 15 dias, 20 dias. Aquele cliente que vinha mensalmente, ele agora vem um mês sim, um mês não. Tudo que você conseguir se organizar, ter um custo e benefício melhor, vai agregar no bolso também. Dá para ir sempre na churrascaria? Não sempre, mas sempre que possível a gente vai, né? Já o Natal deste ano traz boas expectativas para os empresários. O comércio deve contratar mais de 94 mil temporários, o maior número em 8 anos. A previsão nas vendas é de quase 4% a mais do que no ano passado. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. O clima de Natal já começa a aparecer. A expectativa nesta loja especializada em decoração é das melhores. O rose gold e o rústico são as tendências para este ano. O festão de porta é uma alternativa para fugir da guirlanda tradicional. A árvore de parede é uma opção para quem tem aquele gato curioso, capaz até de subir no enfeite. Os ursos dançarinos encantam qualquer um. Com a volta das pessoas às ruas e aos shoppings, o Natal deste ano deve compensar o movimento fraco de 2020. Esse é o momento de retomada e é aí que entra o nosso
a nossa forma de enxergar o Natal e de trazer essa alegria de volta para as pessoas, né? A expectativa desse ano é que a gente tenha um crescimento bem representativo. Com a previsão de crescimento de 3,8% nas vendas, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o período vai gerar oportunidade de trabalho e renda. O Fabrício espera essa época para fazer uma grana extra. Acho que chega um período da nossa vida que aumentar a nossa renda, principalmente no final do ano, é algo que faz bem para o nosso bolso e para o nosso final de ano, para comprar as coisas que a gente quer, dar presente e tudo mais. Já a Gabriele comemora a volta ao trabalho depois de 5 meses desempregada. Graças a Deus, consegui aqui. Mesmo que seja provisório, assim, só até o final do ano, tá bom. Já ajuda? Sim, muito, ajuda bastante. Este será o melhor ano de oportunidade de trabalho desde 2013. 94 mil trabalhadores temporários devem ser contratados, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para pelo menos 12% desses colaboradores, o presente vem depois do Natal, com a efetivação da vaga. É claro que é um número positivo, especialmente se comparado com os 2 últimos anos, mas não chega perto ainda dos mais de 20, 25% de taxa de efetivação que a gente tinha até 2014, 2013 e 2014. Portanto, o varejo se encontra nesse processo de recuperação. E, obviamente, o início do ano, a expectativa para o início do ano é que vai fazer a diferença em termos dessa efetivação de trabalhadores temporários. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que acaba com a meia entrada para grupos específicos, como estudantes e idosos, em eventos artísticos e culturais. A decisão dos deputados gerou polêmica. Letícia estava programando voltar a frequentar o cinema logo depois de tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Ela sempre usou o benefício da meia entrada e não gostou nada do novo projeto de lei. É um absurdo, né? A gente tem que ter acesso também ao tipo de cultura, a outros tipos de conhecimento, cinema, teatro. Eu acho que só vai prejudicar os estudantes. Como ela, muita gente desaprovou o que foi decidido na Assembleia Legislativa. Errado. Eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de entrar no cinema, estudante, com a carteirinha, como a gente fazia antigamente, né? Tem que continuar. Eu sou contra. Porque eles estão tirando os benefícios que o povo tem. Entidades estudantis vão iniciar uma série de manifestações a partir de hoje pelo veto do governo ao projeto que prevê o fim da meia entrada. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas pretende, inclusive, entrar na justiça pela manutenção desse direito. É uma lei federal. O projeto de lei do deputado Arthur Duval é um projeto de lei estadual. Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar os advogados para entender, inclusive, como isso funciona, porque é uma lei federal, é um direito conquistado há muito tempo. Segundo o projeto aprovado pelo Legislativo Paulista, fica assegurado a todas as pessoas com idade de 0 a 99 anos o acesso à meia entrada. Mas, na prática, deve haver o fim do benefício, já que o preço padrão passaria a ser cobrado pelas bilheterias. O autor do projeto, o deputado Arthur Duval, do Patriotas, diz que a medida deve acabar com um impacto negativo no setor. É algo um pouco contraintuitivo, mas quando você olha com atenção, você percebe, né, que não existe almoço grátis, né, não existe as coisas dadas às pessoas. E a minha entrada, no fim das contas, é o subsídio do pobre, né, para que o mais rico tenha acesso a desconto. Então, eu espero acabar com isso. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlos Pinhatari, do PSDB, disse que a aprovação do PL foi um equívoco e que o governo de São Paulo não vai sancionar o projeto. Pinhatari assumiu o governo do estado em função da viagem do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia ao exterior. Em Santa Catarina, deputados aprovaram o projeto de lei que autoriza a educação domiciliar. Foram 25 votos a 6, com uma abstenção no primeiro turno e 21 a 6 também com uma abstenção no segundo turno da votação. A proposta de homeschooling, como a prática é conhecida, ainda precisa seguir para a sanção do governador Carlos Moisés. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado disse que estuda entrar com um pedido para anular o projeto.
E por causa das consequências da pandemia, cerca de 1 milhão de estudantes brasileiros ainda não voltaram às salas de aula. Em Pernambuco, profissionais estão indo de casa em casa para tentar recuperar esses alunos. Matheus tem 10 anos e está longe da escola há mais de 1 ano. A paralisação das aulas presenciais por conta da pandemia tornou a vida dele e de milhares de estudantes em todo o país ainda mais difícil, especialmente os de baixa renda. Eu estava assistindo aula, aí depois de um tempo o meu celular quebrou, aí não deu para assistir mais aula. Aí tu não foi mais para a escola? Aí eu não fui mais. O estudo O Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, publicado pela Unicef em janeiro deste ano, estima que cerca de 4 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em todo o Brasil tiveram dificuldade no acesso ao ensino remoto durante a pandemia. Cerca de 1 milhão abandonou a escola. Os dados desse relatório são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de outubro de 2020. Em Olinda, na região metropolitana do Recife, a Secretaria Municipal de Educação colocou como prioridade a recuperação dos estudantes que abandonaram a escola. Com o retorno das aulas presenciais, surgiu outro problema para o Matheus. Seu uniforme, ainda do ano passado, já não servia. Mas agora não tem mais desculpa para voltar para a escola. Nós estamos realizando essa ação junto com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, o Ministério Público de Pernambuco e a Secretaria de Educação, envolvendo aí os gestores de todas as unidades de ensino, para que a gente possa estar trazendo o máximo essas crianças de volta à escola. A Secretaria Estadual de Educação identificou que 9 mil estudantes do ensino médio não estariam assistindo aulas presenciais e nem remotas em Pernambuco. Por isso, monitores começaram a fazer uma busca ativa por esses alunos. Esses monitores irão em busca dos estudantes para entender o motivo deles não estarem frequentando as aulas. E principalmente encorajá-los a não desistir dos seus sonhos e voltar para a sala de aula. O jovem brasileiro valoriza a educação mesmo que esteja atrasado ou tenha abandonado os estudos. Esse dado está numa pesquisa que revela o perfil da juventude no Brasil. O Mauro Talhaferri conta pra gente. Quem é e o que pensa o jovem brasileiro? Pessoas entre 15 e 29 anos representam quase 1/4 da nossa população. E os aspectos que elas mais valorizam são a família, a saúde e a educação. A educação também está entre as instituições em que o jovem mais confia, atrás das igrejas e organizações religiosas e das Forças Armadas. Mas o nível educacional do jovem brasileiro aponta um atraso na relação idade-série típico da estrutura da educação do país. Entre os que estudam, mais de 1/3 dos entrevistados estava no ensino fundamental. E pela idade, eles deveriam estar, no mínimo, no ensino médio. Apenas uma minoria chegou à formação superior. E as razões para deixar de estudar são a necessidade de trabalhar, assumir responsabilidades precoces e dificuldades econômicas. Esses dados estão numa pesquisa que ouviu 1.740 jovens de todo o Brasil. Para eles, o que mais incomoda é a corrupção, seguida por racismo, machismo e outras formas de opressão, desigualdade entre ricos e pobres e acesso e qualidade da saúde. O jovem brasileiro se considera preocupado demais com a imagem, rebelde e consumista. Os que apontaram como características da juventude a solidariedade, a tolerância, a generosidade e o compromisso com a justiça e a igualdade ficaram abaixo de 13%. Os jovens não mostram disposição para participar da vida política do país. 3/4 preferem nem conversar sobre temas políticos. Boa parte disse não ter nenhuma confiança nos partidos, no Congresso e no governo. E quando questionados se os políticos levam em consideração as ideias dos jovens, 62% disseram que não. Ano que vem tem eleição. Fica a dica. Pois é. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira.
Olá, boa noite. Olha, só de olhar para o mapa a gente vê que a sexta-feira vai ser com tempo instável e o sol só aparece nestes pontos que a gente vê em amarelo. No Nordeste, por exemplo, tempo seco e quente em praticamente toda a região, mas ainda chove de forma isolada em toda a faixa leste. Em Salvador, o sol aparece entre nuvens, o dia fica abafado, tem previsão de chuva no litoral e a máxima amanhã não passa dos 28 graus. Agora, lá no sul, sol nesta faixa do Rio Grande do Sul e chuva entre o Paraná e Santa Catarina. No sudeste, tempo quente em boa parte de Minas Gerais e dia nublado e com chuva no Espírito Santo. Em São Paulo, a sexta-feira deve começar com céu carregado e pode chover a qualquer hora do dia e também não esquenta. Veja só, 21 graus amanhã e 22 graus no sábado. No Rio não vai ser diferente. Dia chuvoso e com queda nas temperaturas. 25 graus amanhã e 23 graus no sábado. No centro-oeste, apesar da chuva, o dia vai ser quente, viu? Em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 34 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Hoje é o dia de São Judas Tadeu, considerado pelos católicos o santo das causas impossíveis. Em todo o país, milhares de fiéis participaram de missas e momentos de oração. Em São Paulo, os devotos fizeram fila para entrar na igreja. Muitos se ajoelharam diante da imagem de São Judas e fizeram orações. Soraya pediu pela saúde do irmão dela, que está internado com Covid. Eu falei para minha mãe que ela acreditava muito em São Judas Tadeu para a gente vir aqui pedir, porque eu sei que ele é o Senhor das causas impossíveis e que ele vai tirar meu irmão dessa situação. No Rio de Janeiro, São Judas também é considerado protetor do Flamengo. Mesmo após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, alguns torcedores foram à igreja vestidos com as cores do clube. É aquela coisa, né? Eu venho aqui, né? Prestar todo ano a minha homenagem ao Flamengo e fazer as minhas orações. Em Salvador, São Judas foi homenageado como padroeiro dos funcionários públicos. Para evitar aglomerações, a tradicional procissão com a imagem do santo deixou de ser realizada pelo segundo ano seguido. Aqui em Belo Horizonte, a primeira missa no Santuário de São Judas começou à meia-noite. Durante todo o dia, houve celebrações de 2 em 2 horas. Por causa do limite de pessoas dentro da igreja, os fiéis tiveram que agendar a participação. Até o fim do dia, cerca de 5.000 pessoas devem passar pelo santuário da capital mineira. Antes da pandemia, a igreja recebia até 100.000 fiéis no dia 28 de outubro. Muito bom, né? Poder ver o quanto que a gente tem melhorado em relação à pandemia, mas ainda mais o quanto que a fé, né? Ela vem só aumentando cada vez mais e poder estar aqui novamente é muito gratificante. São Judas Tadeu era primo de Jesus e também um dos 12 apóstolos. Com a grande devoção popular, se tornou o santo das causas impossíveis. Tendo a devoção a São Judas e inúmeras graças que eles conseguiram através de São Judas, às vezes coisas dificílimas que não conseguiram, então ficou com essa fama do santo das causas impossíveis. Para agradecer uma graça alcançada, Lucilene veio à igreja vestida de São Judas. Eu já sou devota de São Judas, né? Muitos anos, né? Mas esse ano foi bem especial, além de ter o dom da saúde, mas essa graça também na minha vida. E olha, a flexibilização do uso de máscaras no Rio de Janeiro foi publicada hoje à tarde em uma edição extra do Diário Oficial. A capital fluminense é a primeira no Brasil a desobrigar o uso da proteção em ambientes abertos. Hoje na Saara, mercado popular no centro do Rio, o uso de máscaras ao ar livre ainda parecia obrigatório. Por segurança, a maioria dos frequentadores preferiu continuar com a proteção. Vou usar mesmo liberando. Eu vou ser uma das últimas a abandonar. Externamente, você está num bar, tira. Agora na rua não deveria. Para mim, deveria continuar multando quem está sem. Tipo, eu estou sem agora, deveria ter ganhado uma multa. Mas quem já aboliu o uso ao ar livre, como permite o decreto da prefeitura, diz que a medida veio em boa hora. Já está mais do que na hora, a gente já está meio de saco cheio, né? O pessoal já não está mais aguentando ficar muito tempo. Os casos já diminuíram e, na minha opinião, eu acho que está válido já. Eu acho que o prefeito acertou. Com 66,2% da população completamente imunizada, a cidade do Rio de Janeiro também liberou o funcionamento de pistas de dança, casas noturnas e boates, com 50% da capacidade.
As competições esportivas em ginásios e estádios já podem receber 100% do público, mas as restrições podem voltar em caso de aumento no número de infectados e internações. A Prefeitura já prevê desobrigar o uso de máscaras, mesmo em espaços fechados. Mas isso vai depender do avanço da imunização. Quando 75% da população estiver com o ciclo vacinal completo, a proteção só vai ser exigida no transporte público e em unidades de saúde. E vamos agora então aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20.979.000 pessoas se recuperaram da doença. 195 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 607 mil pessoas morreram por causa da Covid. E a aplicação de 2 doses da vacina AstraZeneca aumenta a proteção contra a variante Gama em pessoas acima dos 60 anos. Foi o que mostrou um estudo publicado hoje na revista científica Nature Communication. O levantamento foi feito em São Paulo. Segundo os pesquisadores, a segunda dose aumenta em cerca de 30% a proteção em relação à aplicação da primeira. A efetividade chega a quase 94%. A AstraZeneca é produzida aqui no Brasil pela Fiocruz. E um estudo apontou que a vacina Butanvac apresentou eficácia nas fases pré-clínicas contra algumas variantes do coronavírus. O repórter Giovanni César vai falar com a gente, ele tem os detalhes dessa boa notícia, né, Giovanni? Uma boa noite para você. Boa noite, Augusto, Gabriela. Com certeza é uma boa notícia, né? Os estudos, os levantamentos feitos em animais mostraram que eles desenvolveram uma boa resposta e também anticorpos que neutralizaram as variantes alfa, beta e gama. A variante delta não foi incluída porque ela não tinha surgido na época que os estudos começaram. Mas os pesquisadores informaram que uma nova pesquisa está em andamento e vai avaliar a eficácia da vacina contra a delta. Uma outra informação que foi dada hoje aqui em São Paulo, divulgada pela Prefeitura aqui da capital, nesta quinta-feira, foram revogadas as restrições de distanciamento mínimo e horário de funcionamento em estabelecimentos públicos e privados. O aumento da vacinação da população, a queda no número de casos e também de internações e mortes influenciaram ou foram levadas em conta pela equipe do prefeito Ricardo Nunes para que ele tomasse essa decisão. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Obrigada, Giovanni. Olha só, um estudo brasileiro realizado em parceria com cientistas canadenses concluiu que um antidepressivo pode ajudar na recuperação de pacientes com Covid-19. Os especialistas observaram que o medicamento ajudou a reduzir as inflamações com o aumento da resposta imunológica. Com isso, o tempo de internação reduziu em até 32% dos pacientes infectados com o vírus. Quase 1.500 pessoas com comorbidades foram avaliadas durante os testes. O trabalho, publicado na revista científica The Lancet Global Health, mostrou que o tratamento é uma opção de terapia segura e mais barata contra o coronavírus. Apesar dos resultados promissores, os cientistas alertaram que mais estudos são necessários para saber quem pode se beneficiar com um remédio de venda controlada. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal realizaram hoje uma operação em busca de documentos contra a Precisa Medicamentos e o empresário Francisco Maximiano, dono da empresa. Foram 11 mandados de busca e apreensão cumpridos em Brasília, São Paulo e Campinas, no interior paulista. A intenção é aprofundar as investigações sobre a negociação para a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O contrato foi suspenso e depois cancelado. A investigação teve início a partir da publicação de reportagens sobre indícios da prática de crimes na importação e distribuição da vacina e de uma auditoria conduzida pela própria CGU. No Rio de Janeiro, uma ação conjunta entre a Prefeitura, a Polícia Militar e o Ministério Público do Estado demoliu nesta quinta-feira uma construção irregular na Reserva Ambiental de Grumari, na zona oeste da cidade. O local serviu de esconderijo para o miliciano Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, e pertencia ao braço direito dele, o sargento da PM Luiz Carlos Felipe Martins, o Orelha.
De acordo com o Ministério Público, Adriano chefiava a milícia de Rio das Pedras e também integrava um grupo de matadores de aluguel. Segundo as investigações, a casa teria sido usada por Adriano, que ficou cerca de 3 semanas no local, em janeiro de 2019, antes de viajar para o Nordeste. O ex-capitão do BOPE foi morto em fevereiro de 2020, na Bahia. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.